Shalom, em continuidade ao nosso estudo de introdução bíblica, vamos agora falar sobre cânon. Vamos aqui agora falar sobre cânon. Cânon do grego, que significa talo, regra, norma. Cânon é a lista autêntica dos livros considerados como inspirados por israelitas, católicos e protestantes. Então, esses três povos, os israelitas, os católicos e os protestantes, consideram que o cânon é aquela lista de livros que são considerados inspirados. Então, aqui, essa palavra cânon, que é do grego aqui, cânon, que do hebraico é o yashar, que é o reto, a régua, né? Que é a régua, o talo, a regra, aquela coisa que é reta, que é certa, né? E também pode significar norma aí no grego, é exatamente usado para falar sobre esses livros que são considerados inspirados por Deus para a humanidade. O cânon da Torá recebeu a forma, o cânon, na verdade, da Tanar, né? A Tanar, porque a Torá é bem anterior, mas o cânon da Tanar recebeu a sua forma atual antes dos dias de Esdras, que Esdras é de aproximadamente 445 antes da era cristã. E os profetas e escritos posteriormente. Todavia, a revisão final do cânon foi realizada pelo Concílio de Yavne, que é o Concílio de Jâmia, convocado por volta de 90 da nossa era, da era cristã, pelo rabino Yohanan ben Zakkai. Então, é nessa época aqui, em aproximadamente 90 da era cristã, que o Tanar, né, as escrituras do Antigo Testamento, as escrituras hebraicas, elas foram fechadas, o cânon foi fechado. O que tem ali agora, aqueles 35 livros, considerados pelos judeus como os 35 livros, estão ali fechados. Não se acrescenta mais nada, não se retira mais nada. Tudo que está ali é aceito pela comunidade judaica do mundo inteiro como sendo canônico, cânon. Então, vamos ver, vamos seguindo aqui. A mensagem do Antigo Testamento. Então, vamos ver aqui a mensagem do Tanar. Ao falar sobre Deus, Israel, o povo e o Messias Yeshua, o tema recorrente da Bíblia é a necessidade de salvação do ser humano e da provisão divina nesse sentido. Então, a Bíblia fala sobre a necessidade de salvação do ser humano porque, como pecador, como desobediente, merece a morte eterna, mas apresenta algo muito importante para nós, que não pode ser desprezado, que deve ser levado em consideração, que é a provisão divina no sentido de salvar o homem. Então, também fala sobre a restauração de condições favoráveis para que indivíduos e nações se relacionem corretamente com o Eterno. Então, aqui, quando vemos, né, a estatura humana pecaminosa, vemos toda a desconjuntura social, mas quando nos aproximamos da palavra, nós vemos conselhos de restauração e condições favoráveis para que pessoas e nações se relacionem corretamente com o eterno e entre si, né? Porque a Bíblia não legisla apenas sobre como o homem deve se relacionar com Deus, com o Criador, com o Eterno, mas também ela legisla como o homem deve se relacionar com o seu próximo. Então, isso é excepcional.
No Tanar, Deus criou os seres humanos à sua imagem para que tivessem comunhão íntima, amorosa e obediente com Ele. Então, vamos destacar aqui também isso, né? Então, o homem foi criado para ter essa comunhão íntima, amorosa e obediente com o Senhor. A rebelião humana, que é o pecado, fez o quê? Separação eterna entre Deus e a humanidade. E qual foi a punição pelo pecado? A morte. Então, aqui, o pecado fez separação eterna entre Deus e a humanidade. E a punição foi a morte. Deus instituiu homens, famílias, nações, profetas, juízes, sacerdotes e reis para apresentar sua luz, seus ensinos, seus padrões de justiça, até que o ungido viesse e trouxesse o desfecho total da sua luz divina. Então, aqui toda a preparação de todos esses homens ao longo desses milênios, homens, famílias, nações, profetas, juízes, sacerdotes e reis. Estas pessoas prepararam o caminho dos ensinos de Deus, dos padrões de justiça de Deus, para que chegasse o ungido e este trouxesse o desfecho total, o desfecho final da luz divina para a humanidade, que é um privilégio nosso vivermos neste tempo exatamente por isso. Por quê? E aqui a gente já começa com a mensagem do Novo Testamento. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas agora, no Aharit Hayamim, ele nos falou por meio de seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Este Filho é o resplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Isso aqui está escrito em Hebreus, e essa é uma das passagens que eu mais amo, assim, no Novo Testamento. Ainda que eu não sei qual é a passagem que eu não amo no Novo Testamento. Enfim, mas eu gosto muito desse texto, eu acho esse texto muito, muito relevante, né? Quando ele diz assim, no passado, e trabalhamos aqui vários momentos, né? Nós já temos aqui vários minutos gravados falando muito sobre o Antigo Testamento, e agora a gente culminou aqui, caímos aqui dentro do Novo Testamento, já com essa mensagem aqui dessas escrituras, deste livro que foi escrito para os judeus, né? Esse livro que foi, tinha seu nome original, Pro-Hebraios, para os hebreus, aos hebreus, então aos judeus é, messiânicos da época posterior, ali no primeiro século da igreja. Então, Deus falou de muitas formas, muitas vezes, de várias maneiras, através dos antepassados do povo hebreu, por meio dos profetas. Mas agora, nos últimos dias, Maharit Hayamim, ele falou por meio de quem? Aqui está, do seu filho, que é quem? O ungido, o prometido, aquele, ó, que havia sido profetizado, que estava sendo aguardado por todos esses milênios. E ele concedeu o que para ele? A propriedade de todas as coisas. E por meio de quem também criou o universo. E este filho é o resplendor. Acho isso lindo, né? Esse filho lhe resplandece a Shekhinah, a presença, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo o que existe por sua palavra poderosa. Então, esses são os dois e uma parte do terceiro versículo aí do livro aos Hebreus. Na Berit Hadashah, ou seja, na Nova Aliança, chega a luz para completar toda a palavra revelada por Deus aos seus profetas e apresentar o Pai como ele é. Então, aqui
é, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, ele diz, primeiro capítulo, versículos de 1 a 5. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Então, aqui ele faz um prólogo sobre quem é esse filho que chega à Terra. Quem é este filho? Este filho é a palavra. Tem algumas versões que dizem que é o verbo. E o que é o verbo? O verbo é a palavra em ação. E Jesus era a própria palavra em ação aqui na face da terra, né? E tem até um comentário aqui de David Stern, do seu comentário do Novo Testamento, que ele diz o seguinte: esse expressar, esse falar, essa palavra é Deus. Pois um Deus que não fala, um Deus sem palavra, não é Deus. E uma palavra que não é Deus, nada realiza. Então, eu acho lindo aqui essa expressão colocada pelo David Stern, porque realmente essa palavra é tão poderosa que ela se move, e esse Deus que fala é um Deus que realiza, é um Deus que se move, é um Deus que faz. Né? Então, tudo isso aqui foi feito no princípio, e essas coisas vieram a existir por meio dele, porque ele estava participando de toda a criação junto com Deus, por isso que os verbos estão no plural lá no princípio da criação. E nele estava a vida. E a vida era a luz da humanidade. Então, ele é a luz da humanidade. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não têm poder sobre a luz, elas são suprimidas. O versículo 12 ainda diz o seguinte: no entanto, a todos que o receberam, aos que depositaram a confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha, acho isso perfeito. Filhos de Deus, a quem? A quem confiar, a quem crer, porque é necessário que quem se aproxime de Deus creia que Ele existe. Então, Ele existe, Ele não é um Deus solitário, Ele é um Deus que tem um filho, que envia esse filho aqui para a terra para cumprir essa missão de aproximar ainda mais a humanidade, a divindade. E Ele ainda diz: não por causa de linhagem, nem impulso físico, nem por vontade humana, mas por causa de quem? Do próprio Deus. A palavra se tornou um ser humano e viveu entre nós, e vimos a sua Shekhinah, vimos a sua presença, a Shekhinah do Filho único do Pai, repleto de graça e verdade. Então, esse é aquele que veio, não por vontade humana, não por impulso físico, não, mas pela vontade do próprio Deus. Ele enviou o seu filho para vir a este mundo, para trazer para a humanidade uma comunhão perfeita com o Pai, com o Criador. E ainda tornou-o Pai. Todos nós fomos adotados em Cristo para sermos filhos de Deus, quando cremos e aceitamos a mensagem, a sua luz, a sua palavra. Todos nós recebemos a sua plenitude, de sua plenitude, graça sobre graça. Isso é extraordinário, porque dessa plenitude de Jesus, da sua doação, de seu sangue derramado naquela cruz para nos salvar, para nos ver em comunhão com Deus, com o Criador, nós recebemos graça sobre graça, porque não éramos merecedores, porque não tínhamos capacidade, nem temos capacidade. Porque a Torá foi dada por intermédio de Moisés, de Moshe. A graça e a verdade vieram por intermédio de Yeshua, o Messias. Ninguém jamais viu Deus, mas seu Filho único, que é idêntico a Deus e está ao lado do Pai,
ele o tornou conhecido. Então, Deus foi conhecido como ele é através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele tornou-se conhecido como ele é, com os passos de Yeshua aqui nesta terra. E ainda tem aqui outros versículos que foi uma profecia desta feita aqui de Isaías. Ele disse: Eu irei à frente, aplainando colinas, derrubando os portões de bronze, despedaçando barras de ferro. Que os altos céus gotejem justiça e as nuvens a derramem. Que a terra se abra para que brote a salvação e a justiça germine com ela. Eu, Adonai, a criei. Ele está falando aqui que ele vai à frente daquele que virá. Aquele que isso aqui é uma profecia de Isaías, né? Ainda viria, que era o Messias. Eu irei à sua frente, vou aplainar as colinas e vou derrubar os portões de bronze, e vou despedaçar as barras de ferro. Não vai ficar nada na sua frente que lhe proíba, que lhe perturbe, que lhe impeça, porque eu vou fazer você pisar nesta terra e cumprir com aquilo que designei, como ele disse, que a minha palavra não volta para mim vazia, antes ela vai e ela faz aquilo que me apraz e não volta vazia. E Jesus veio, ele é a palavra, e ele cumpriu, e ele não voltou vazio, ele voltou com os molhos. E até hoje esses molhos são acrescentados. Cada vez que nós abrimos nosso coração e permitimos que Jesus reine sobre nós, é mais um no molho que está nas mãos de Jesus, entregues ao Deus Todo-Poderoso como, como redenção. Nós somos justiça de Deus quando abrimos o nosso coração e entendemos o propósito pelo qual Jesus veio a essa terra para nos dar essa tão grande salvação. E ainda ele diz que a terra se abre e que brote a salvação. E a terra se abriu e dela brotou a salvação. E a justiça germinou com ela. E hoje nós somos justiça de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E aí Jesus disse: Eu, Adonai, a criei. Ele criou, né, tudo, absolutamente, inclusive essa salvação tão poderosa e tão maravilhosa pela qual nós somos gratos e temos o coração regozijados, gratos por isto, por esta salvação que nós não teríamos como alcançá-la. Então vamos falar também agora sobre a mensagem central. Antigo e Novo Testamentos formam uma única Bíblia, se completando e se entrelaçando no único e inequívoco propósito. Qual é esse propósito? A salvação do pecador. Então, esse aqui é o propósito pelo qual Yeshua veio a essa terra para salvar o pecador. Desde o princípio, desde o primeiro momento, quando o casal que estava no Gan Eden, eles erram o alvo, eles pecam, eles desobedecem a Deus, eles experimentam do fruto proibido. E ali, quando Satanás achava que a humanidade já ia ser destruída, o Senhor traz a novidade que ninguém esperava por ela, que era a, a cobertura dos pecados através do sangue. Ali, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, já faz o primeiro sacrifício no Gan Eden e já cobre eles com peles de animais e derrama o sangue sobre eles, trazendo ali redenção, trazendo ali aspersão daquele pecado. E a partir dali, o ser humano precisa de sangue para sempre redimir os seus pecados, para sempre trazer justiça diante de Deus, até que toda essa, todos os pecados culminam num único homem e o único sangue é derramado para que nele todos tenham a salvação. E aí o apogeu de toda a mensagem da Bíblia, ela se revela finalmente e completamente quando chega Jesus Cristo a este mundo.
Então, aqui nós temos uma mensagem que eu acho muito interessante, que é uma frase do David Stern, e ele diz que o Antigo Testamento sem o Novo é incompleto. O Novo Testamento sem o Antigo é herético. Acho muito interessante essa frase dele, porque, na verdade, um não vive sem o outro. Se alguém só crê no Antigo Testamento, se alguém só está olhando para o Antigo, ele ainda está esperando o Messias que já veio. Então ele está incompleto. E se ele olha só para o novo e despreza o antigo, ele está tornando o novo herético, porque o novo depende do antigo. Então, eles estão juntos em complementação. Não é porque um foi escrito em um idioma, o outro foi escrito em outro, que eles são diferentes. Não é porque um foi escrito num tempo e o outro foi escrito em outro tempo que eles são diferentes. Foram escritos ambos os compêndios pelos mesmos escritores que foram os hebreus, e estes mesmos fecharam este cânon orientados pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito Santo. A Bíblia não é um livro que foi feita por vontade humana. A Bíblia é um livro que foi feito pela vontade do Criador. É por conta do Criador que este livro aqui tem esse poder que tem essa capacidade que tem de transformar uma vida, uma família, um bairro, uma comunidade, uma cidade e uma nação. Esta palavra fez coisas poderosas na Coreia do Sul, e a Coreia do Sul hoje é um país emergente de uma forma extraordinária e vai se tornar e tem se tornado uma potência, porque a Bíblia transformou aquele país. E, e vai transformar e vai continuar transformando por onde ele chegar, porque a palavra de Deus é viva e poderosa e tem efeito sobre as nossas vidas. E é por isso que eu te peço que você compartilhe esse vídeo, porque nós trazemos aqui informações de N materiais. Eu vou abrir aqui para vocês agora a bibliografia de todo esse material que nós trouxemos aqui durante essas aulas. E nas aulas futuras ainda vocês vão ver que nós pegamos frases de vários autores, pegamos mensagens pontuais e pontos culminantes de cada livro que lemos, que pesquisamos para construir essas aulas aqui. Então, nós realmente trabalhamos com material muito bom e eu gostaria muito de pedir a sua colaboração para compartilhar esse conteúdo. Não fica só com esse conteúdo para você, compartilhe esse conteúdo nos seus status, compartilhe esse teu conteúdo no WhatsApp com vários dos teus contatos, para que outras pessoas também possam conhecer mais sobre o que é a Bíblia Sagrada, por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada, qual é a mensagem da Bíblia Sagrada, e a gente vai seguir ainda por um longo tempo trazendo aqui textos contínuos sobre introdução bíblica, porque aqui eu estou dando aula como se estivesse no seminário. Esse é o material que eu dou aula no seminário. Veja que todo esse material são as nossas referências bibliográficas que nós trabalhamos nessa aula aqui. Então, temos panorama do Antigo Testamento, temos dicionário teológico, temos Bíblia de estudo King James, de estudos Roma, temos a Bíblia em ordem cronológica da leitura vida, temos a Bíblia judaica completa, temos a edição pastoral da Bíblia Sagrada, temos dicionário, temos introdução bíblica de Norman Geisler, temos o Pentateuco de Paul Rolfe, temos Bíblia, a história escrita por trás do livro, temos a declaração de fé e temos também a introdução à sintaxe do hebraico bíblico de Bruce Walter e O'Connor. Então, temos todos esses livros aqui, gente, que foram estudados para trazer esses slides aqui e termos aqui esse assunto. Então, por isso que eu peço a sua colaboração. Sou a Mora Márcia Menezes e te convido a atravessar para águas mais profundas. Shalom, até a próxima aula.